Pronto. E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como funciona o processo de boot no Linux, como que faz para ligar o computador. Vamos lá, então. Então, hoje a gente precisa pensar assim, o que precisa acontecer, né, para o computador ligar. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Então, a gente precisa pensar, o que a gente precisa fazer, né, para o computador conseguir bootar, né? A gente precisa ver os devices que tem no sistema, né? A gente precisa saber qual drive de GPU a gente vai ligar, a gente precisa saber qual partição que a gente vai botar, né? A gente precisa saber onde estão os arquivos, a gente precisa saber onde está o kernel, a gente precisa saber como chamar o kernel, né? Como fazer ele colocar na memória e colocar para rodar, e qual é a operação que a gente quer rodar. No caso de quem faz o boot, esse tipo de coisa. Então, tudo isso a gente precisa decidir ali nos primeiros segundinhos ali de quando liga a máquina. Esse aqui é meio que um diagrama mostrando aí os passos. Então você vai lá clicar no botão de ligar, e aí o PC vai começar a ligar, e ele vai carregar o firmware da placa-mãe. Então, ou vai ser UEFI, ou vai ser BIOS, nos antigos, né? Que isso vai ser responsável por fazer a primeira etapa de boot. Que a gente, aqui no sistema operacionais modernos, a gente tem um boot de vários passos, né? Então, o primeiro passo é o firmware, e depois a gente vai para o bootloader de fato, que pode ser, por exemplo, o Grub, é o mais popular, imagino. E aí, o Grub, sim, vai fazer o boot para colocar o kernel na memória e rodar ele. E aí, finalmente, o kernel vai carregar o user space e iniciar ele. Então, é a mesma coisa, você sabe. Então, o firmware é a primeira coisa que vai ser carregada. Ele é específico de plataforma, então no x86 você vai ter uma coisa, no ARM você vai ter uma coisa diferente. E uma coisa interessante para falar de x86 é que no x86 isso é padronizado. Então, se eu tenho um disco rígido aqui em casa, eu tiro da minha máquina, vou até a casa de outra pessoa que também tem um x86 e conectar o cabo lá, o computador vai bootar. Ele vai conseguir carregar meu disco. E isso meio que ajudou, eu não tenho certeza, mas acredito que isso tenha ajudado na popularização da plataforma, assim, que era muito fácil, tipo, você, sei lá, queimou a máquina, mas eu não perco meus dados porque tá aqui meu disco, ou, por exemplo, se eu migrar meu disco para outro lugar e tudo mais. Então, é muito fácil você fazer, tipo, isso padronizado. Já no ARM, meio que cada um tem uma brisa, assim, tipo, você vai ter um mapeamento de memória específico, você vai ter requisitos diferentes. Eu não manjo muito, talvez depois o Nicolas pode, ou agora mesmo, o Nicolas quer falar pra gente como é o boot do ARM? Eu não sei nada disso não, cara. Beleza, então. Obrigado pela sua participação. Disponha. Sempre muito atento. Beleza, então. Mas enfim, o boot do ARM é mais complicado, você vai precisar configurar um monte de coisa, vai precisar configurar onde é que estão os registradores, onde carrega, qual região da memória carrega as coisas e tudo mais. Isso é o que importa. Ele faz a parte mais low level que tem, né? Então, a mais low level que tem mesmo, assim, ele vai estar eu vou mostrar o código depois para vocês, ele vai estar nu, assim, não vai ter mapeamento de memória, não vai ter nada, sabe? Vai ser só registrador e você, né? E ele vai saber como encontrar o bootloader no disco, e ele vai colocar o bootloader para correr. E aí, outra abstração que a gente tem que saber aqui é a tabela de partição. Então, a gente tem várias tabelas, né? Tem, por exemplo, a MBR, GPT, que são as duas mais comuns do Linux, as outras não conheço. Essa tabela é como você organiza o seu disco em partições separadas, porque o seu firmware que tem que saber, o firmware bootloader, eles têm que conhecer isso para saber onde é que ele acha o seu sistema operacional. Então, isso é uma coisa que não depende de file system, isso é uma coisa que vem uma camada abaixo do file system. Então, o seu firmware vai precisar saber ler isso aí.
A GPT, que é a partição moderna, né, que a gente usa com o UEFI, ela tem essa carinha aqui. Antigamente, era o MBR, né, que a gente usava. E o MBR é o Master Boot Record. Você tinha a primeira sessão do disco para você, e era isso, você tinha que enfiar todos os dados lá. E para cada setor de um disco, né, são 512 bytes. Então você tinha 512 bytes para colocar lá as informações que você tinha para conseguir mapear as suas partições, tá? E aí, enfim, tinha várias limitações, né, de, tipo, do tamanho do bootloader, de quantas partições você conseguiria ter para guardar ali. E aí isso é legado. Então hoje em dia a gente tem o GPT, que vocês podem ver que são 32 setores que você pode usar. Então você pode botar 128 coisas aí. Só que o interessante, né, é que na especificação do GPT eles deixaram a primeiro setor vazio para você ter uma retrocompatibilidade. Então, quando você pega um pendrive lá com Arch Linux, com Ubuntu, com qualquer coisa, não sei se já perceberam isso, mas ele é bootável tanto em EFI quanto em BIOS. É porque ele segue esse esquema aí. Ele segue esse esquema híbrido em que você consegue botar nos dois modos. Tá? Então, o BIOS ele espera uma tabela MBR e o EFI espera uma tabela GPT. E se na hora que você está instalando, você mistura os dois, o seu computador não boota. Esse é um dos motivos de não estar bootando. E aí, enfim, depois de fato você vai ter as partições do disco, né, definindo ali a abstração do disco. Então, agora, né, sobre o bootloader. O bootloader sabe, obviamente, como carregar o kernel, ele sabe como ler o file system. Aí tem alguns exemplos aqui, o Groovy, o U-Boot é o de embarcado, né? Hoje em dia também é muito usado o systemd. Então, por isso que quando você, por exemplo, você está instalando o disco de forma cifrada, você tem que configurar umas coisinhas ali no Groovy, por exemplo, para ele saber lidar com aquilo, que ele não vai conseguir ler o file system de cara. Né? Temos perguntas? Não vou conseguir, eu vou ter que... Bom, se alguém quiser abrir o mic aí, porque eu não vou conseguir ver na tela aqui. Bom, o BZImage é a imagem do kernel comprimida. Então, é o BZ do formato de compressão. E ela fica comprimida lá no seu barra boot, para não ocupar muito espaço. E quando você vai carregar, ele extrai o kernel para a memória RAM. Então, o seu kernel inteiro é carregado de uma vez na memória RAM. É claro que sem contar os mods, né? Os mods são carregados on demand, mas o kernel ali, a parte monolito dele é toda carregada de uma vez na RAM. E aí, uma vez carregado na memória RAM, o bootloader vai dar a execução para ele, e aí o kernel vai conseguir subir o resto do sistema. Então, a primeira função vai ser chamada, vai ser start kernel, que vai fazer todo o setup, vai inicializar a memória, vai preparar a tabela de execução, vai carregar o init.fs e vai mudar para o user space. Alguém quer fazer uma pergunta? Rapidão, só uma curiosidade, assim, que eu acho que não vai falar aí, mas acho interessante, tipo, ressaltar que esse BZImage, ele é uma imagem comprimida, né? E aí o próprio, tipo, é engraçado que o próprio kernel ele vai se descomprimir na própria RAM. Então, tipo, ele vai ter um código ali que executa e vai se descomprimindo na RAM. E, inclusive, tipo, é interessante que existe um algoritmo ali que ele é meio que inteligente, tipo, na hora de se descomprimir na RAM, se ele percebe que ele vai se sobrescrever, tipo, o comprimido, ele dá uma empurradinha ali pra caber tudo, porque senão ele ia se sobrescrever e o mundo ia acabar, né? Ele não ia botar. Pô, maneiro, eu não manjava disso não, cara, que era ele mesmo que tocava esse barco aí. Enfim, continuando, o init.fs é o file system inicial. Então, como que você monta o file system sem ter nenhum file system, né? Como que você monta os arquivos se você não tem os arquivos, você não tem as pastas, né, para rodar. Então, o init.fs é um sistema de arquivos inicial que fica na RAM, por isso que ele chama init RAM fs. É
É como se fosse um file systemzinho ali, fake, que ele vai carregar na memória RAM. E aí, a partir daí, o kernel vai conseguir usar os arquivos tudo mais e para fazer carregar o resto do arquivo, carregar o seu real rootfs. Rootfs é a sua partição barra, a sua partição onde você vai ter lá os seus programas instalados, você vai ter enfim, a partição barra, né? Você vai ter ali a parte não de usuário, né? do seu sistema operacional, do seu kernel. E aí, no initfs você também vai carregar os modos necessários. Então, se você usar LLVM, se você usa LVM, por exemplo, você vai ter que colocar um módulo LVM dentro do initfs para ele conseguir botar. Se você usa Lux, você vai ter que colocar os módulos de criptografia no initfs para ele conseguir abrir o rootfs, né? E é isso que o initfs faz. Ele vai montar tudo e ele vai dar um execv no barra init, que vai fazer o seu init system, que pode ser systemd, pode ser o OpenRC lá, que vai fazer a inicialização do lado do user space. Então aí já está tudo pronto do lado do kernel, e ele chama o systemd, que o systemd vai fazer os binds, vai começar a rodar o serviço de network manager, o serviço de resolução de tempo, todas essas paradas aí. E aí, botou. Aí acabou a apresentação, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de código aqui. Vamos lá, então. Então, ó, eu vou mostrar para vocês o menor bootloader do mundo, que é esse aqui. Isso aqui é um bootloader, tá? Eu vou ter que abrir o Krita aqui para usar meus dots artísticos para explicar para vocês. Beleza. Então, como que acontece a magia do boot, né, em termos mais técnicos? A gente vai ter aqui, ó, uma bela de uma memória RAM, certo? Aí aqui na memória RAM, a gente vai ter aqui, isso aqui é memória RAM endereçada fisicamente, tá? Aí deixa eu ver se eu sei usar esse programa aqui. Puta, calma. Tá. Como é que eu mudo? Ah, tá, beleza. A gente vai ter aqui o endereço 0x7, esse endereço aqui. Tá, esse aqui é o endereço dessa parte da memória RAM, que é muito importante. E a gente vai ter aqui a BIOS, tá? Vai ter imagina que isso aqui tá bem pesado, isso aqui parece uma geladeira, né? Não parece uma memória RAM. Assim, vai ter a BIOS aqui, e aqui a gente vai ter a CPU, certo? Então vai acontecer o seguinte. Deixa eu pegar uma... Não pode printar essa layer. Deixa eu criar uma layer nova. Então, vai ter aqui a CPU. E aqui vai ser a BIOS. Então, você ligou o computador, você apertou o botão Power. E aí, tem que ter o HD também, esqueci do HD. Já tem um belo de um HD deitado aqui. Você apertou o botão Power, certo? E aí vai acontecer o quê? A sua CPU não vai saber sair rodando sozinha ali na loucura, ela vai precisar de ajuda da BIOS, tá? A BIOS que tem acesso a tudo no começo, ela que vai rodar as coisas. A BIOS, ela sabe, tipo, lembra que eu falei daquela padronização lá? Ela sabe que o primeiro setor do HD, então eu vou fazer mais uma bela edição aqui. Ela sabe que no primeiro setor do HD vai ter o bootloader, tá? Tem aqui o bootloader. E ela sabe que a CPU espera executar instruções a partir do endereço 7C00, tá? Então, a BIOS chega, ela tem acesso ao disco, tem acesso à memória RAM, e ela vai pegar tudo que está aqui no primeiro setor. Lembra que eu falei que o setor ele tem 512 bits? Mentira, 512 bytes. Tem 512 bytes. Então, a BIOS vai pegar esse setor aqui
e vai tacar na memória RAM, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar tudo que estava ali, vai carregar para cá. E aqui vai ter todas as instruçõezinhas que a gente do bootloader, tá? Aqui vai ter os assemblyzinhos, papapá. E aí, depois que a BIOS fizer isso, ela vai dar o controle para a CPU. E vai falar, CPU, toca o barco aí. A partir do... ela vai apontar o PC, né? Que é o program counter do seu processador. Que o program counter, ele sabe qual endereço da memória que é para executar. Ele vai apontar aqui... Nossa, tá terrível assim. Ele vai apontar para esse endereço e aí ele vai falar, vai mandar a CPU mandar ver. Então, a CPU, ela vai estar apontando para essa primeira instrução e a partir daqui o seu bootloader vai começar a rodar. Então, é assim que funciona mais ou menos a inicialização do x86 em termos mais práticos. A BIOS carrega o primeiro setor na memória RAM, carrega nessa região, né? E fala para a CPU quando tiver bom, para a CPU tocar o barco e aí coloca na CPU, no program counter da CPU, esse número aqui, tá? E aí é com a CPU, né? Ela que vai rodando. E o que acontece aqui? Então, esse aqui é um códigozinho assembly, em que a gente... Calma aí, só uma pergunta rapidão. Tipo, aquele 7C00 que você colocou ali, então, é do segundo quadradinho? É de onde ela escreve? É de onde o bootloader é carregado na memória? Exatamente. O bootloader vai ser carregado nesse endereço aqui. Ah, tá. É que parecia que tipo, era o quadrado de cima, o 7C00. Ah, tá. Pronto. Então, ele vai carregar aqui. E aí, então, tipo, essas coisas, elas estão programadas, tipo, no firmware da BIOS, assim. E aí é hardcode edição, sabe? Tipo, o que eu tenho que fazer e só fez isso. Via umas interrupções lá. E aqui, como eu falei, né, esse aqui é o menor bootloader do mundo. Tem outra coisa também que eu esqueci de explicar para vocês, que no final do bootloader tem que ter isso aqui, ó. Como é que é? A A55, não, 55A. Tem que ter aqui, ó, 55. Isso aqui é tipo fingerprint, assim, para BIOS falar, beleza, isso aqui realmente é a partição de boot. Eu não tô no disco errado, não tô no lugar errado. Isso aqui é, tipo, se acaba com 55A no primeiro setor, a BIOS garante assim, demorou, vou botar isso aqui. Que é uma verificação meio simples, né? Não é muito complexa, não. Então, vamos lá, vamos ver que esse aqui é um código assembly de x86, beleza? Então, aqui a gente começa com a diretiva org, que falando de novo aqui no endereço lá, o 0x7c00. Isso aqui não é uma instrução, isso aqui é uma coisa de uma macro, né? Em que ela faz o seguinte, como no assembly a gente tem que, tipo, você tem que falar os endereços, tipo, você não vai ter variável, né? Você não vai ter essas coisas, você tem que falar os endereços que você quer operar, tá? Então, o org, ele é um helper, assim, para mover todos os endereços para frente. Então, se eu chegar aqui e falar, eu quero manipular o endereço 0, eu vou manipular o endereço, na verdade, o endereço 7C00. Então, ele vai fazer um shift relativo, sabe? Para eu não precisar ficar somando na cabeça, tipo, em toda coisa que eu fizesse. Tipo, eu quero ver o primeiro byte. Em vez de eu escrever 7C00, quero mexer no segundo byte. 7C008. É isso. E assim por diante. Ele vai ter, tipo, ao invés de fazer isso, você coloca esse bagulho em cima que ele taca tudo pra frente. Doutora, oi. Só uma pergunta. Então, até essa posição 7C00, ele tem o bootloader, é isso? A partir da posição. A partir do 7C00 vai colocar o bootloader na sua memória RAM. Nossa. Antes disso? Cara, antes disso, teoricamente não tem nada, assim, tipo... Aí é com... O bootloader ele pode escrever aqui para trás, pode escrever aqui para frente. Mas, teoricamente, ele vem vazio aí. Eu não sei por que escolher esse endereço específico. Mas aí a BIOS pode usar para o bootloader pode usar para o que bem entender. Ele pode carregar as coisas. Beleza. Então,
Aí aqui a gente tem uma label, né, chamada hang, e a gente faz um jump para hang. Então isso aqui fica no loop infinito, né? Isso aqui foi gerado para sempre. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. No finalzinho eu coloquei aqui, ó, DB é quando você quer colocar um dado como um byte, né, em assembly. Então aqui você tem 2 bytezinhos falando 55A, que é o que eu expliquei lá, né, do fingerprint do bootloader. E aqui, ó, é outra, esse aqui não é instrução também, né, isso aqui é outra coisa de uma macrozinha, em que ele fala times 510 menos a posição atual, transforma isso tudo em 0. Então, por que faz isso? Né? Por que 510? 510 é porque já 2 bytes já estão aqui na frente, tá? E, então, é por isso que é 510, né? Eu explico, como eu falei antes, o setor do disco vai ter 512 bytes. Então, isso aqui é basicamente um hack para, a partir daqui, entre essa instrução e essa linha, ter tudo 0, beleza? E a gente pode ver isso no... no XXD. XXD, esse é o programa que eu quero. Isso, esse mesmo. Essa imagem aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui no comecinho, isso aqui, ele mostra, você passa um arquivo binário para ele e ele vai mostrar em hexadecimal, beleza? Isso que o XXD faz. Então, aqui no comecinho a gente tem 2 bytezinhos aqui, né? 4 letrinhas. E isso aqui é basicamente em assembly a instrução do jump e hang aqui, desse lado. E no final de tudo a gente tem 55A, tá? Conforme eu expliquei lá, tem que ser no final. E o resto está zerado. Beleza? Conforme queríamos demonstrar. Aí eu vou até rodar aqui o Makefile, que eu fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês. Makefile. Esse aqui é o Basic, né? Então, o NASM é um programinha que transforma de assembly, né? De linguagem de montagem para binário. Então aqui eu mandei passei como argumento basic, ele gerou um basic.image, e eu chamo o QEMU, QEMU x86, passando como disco o arquivo basic image. E o QEMU, como ele tem o bootloader lá, ele vai conseguir ler ele vai pegar esse arquivo que eu passei, né? Ele vai saber, isso aqui é um bootloader, né? Eu vou mandar botar aqui, e ele botou. E aí vamos ver em ação a coisa acontecendo. Então, make basic. E aí, ó, vocês vão ter que acreditar em mim, porque aqui não vai ter nada falando assim, tipo... botou é verdade, o F é de flop disk, tá, gente? Eu não lembro não lembro se precisava ser de um flop disk, mas, enfim, eu emulei um flop disk aqui. Então, ele tentou botar do disco, ele não conseguiu ler o disco, ele falou botando do flop disk, e ele botou, tá? Aqui não deu nenhum output de sucesso nem nada, mas ele botou o nosso menor bootloader. Ele tá lá fazendo o jump hang lá sem parar. Que a gente mandou ele fazer aqui, tá? E agora a gente vai fazer um bootloader. Deixa eu mostrar para vocês um bootloader um pouquinho mais rebuscado, que é o boot hello. Então, ó, ele botou do flop disk e ele escreveu aqui, ó, hello world. Então, se vocês pegarem esse programa aqui, queria dar zoom aqui. Será que dá para zoom? Acho que não dá para zoom. Piorei isso. Vai. Ctrl Alt mais. Se vocês pegarem esse bootloader que eu escrevi, colocarem no pendrive, gravarem na primeira sessão do pendrive, né? E mandar sua placa-mãe botar no seu pendrive, ele vai escrever na sua tela Hello World. Beleza? Porque sua máquina também é uma x86, e esse bootloader que eu escrevi aqui, ele obedece as regrinhas. Aí vamos ver como que é esse bootloader. É o boot. Então, esse código eu peguei da OS Dev Week, que é uma
uma wiki de desenvolvimento de sistema operacional. Eu não lembro como todos os atalhos funcionam, mas a ideia é basicamente o seguinte: a gente tem o org de novo aqui, para mexer nos argumentos, e aí aqui a gente tem a mensagem, né, que a gente quer, que é Hello World. Então você pode usar um ASCIIzinho no assembly, e esse 1310 aqui eu acho que é o /n. E aí você tem essa labelzinha aqui, MSG, né, de mensagem. Então ele vai carregar no registrador de segmento mensagem, ele vai dar um clear no registrador DS. Eu não vou entrar nos detalhes sobre esse segmento e paginação de memória hoje, mas só para explicar aqui por cima, aí ele vai lá e ele tem um loop aqui, né? Ele tem um jump para cá, que é o loop de escrita, tá? Então ele vai ficar percorrendo a string, caractere por caractere, né? Ele vai ficar incrementando o SI, né? O registrador de segmento, ele vai ficar andando na memória, byte a byte, e aí ele vai dar uma interrupção 10, que é a interrupção da BIOS para você escrever o que está ali no registrador na tela. Tá? Ele move o cursor move o cursor da tela, né? Para escrever a letrinha uma atrás da outra, e ele vai atacando na tela. E aí, quando tem um zero aqui no final, né? Quando isso aqui é tipo um if zero, né? É um orzinho aqui. Quando isso aqui der zero, ele vai dar um jump zero pro hang, e o bootloader vai travar de novo no loop infinito. Tá? Então, isso aqui é um bootloader e um passinho para frente, e eu vou mostrar outro agora, que é o Hello 2, eu acho. Isso, Hello 2. E como vocês podem ver, esse é muito mais avançado, que dessa vez só tem o Hello World na tela. E aí é parecido, a única coisa que tem antes aqui coloquei umas instruções antes aqui para ele limpar a tela. Então ele vai chegar, ele vai falar para a BIOS para fazer scroll down, vai fazer... ele vai preparar aqui todos os registradores, né? Ele vai colocar vários valores nos registradores e fazer a interrupção 10 de novo, que é a interrupção para mexer no modo de vídeo. Então, da mesma forma que aqui ele colocou ele colocou 0 aqui, e depois interrompeu, então você configura primeiro nos registradores o que você quer fazer e aí você dá a interrupção. Então tem toda essa configuração aqui, tipo, quantas linhas, né, quantas colunas, a gente vai escrever no branco, no preto, você pode mudar a cor também da escrita, você pode mudar a cor do background e tudo mais. Então você configura tudo e faz a interrupção de novo, e aí ele limpa a tela, fica tudo preto. Beleza? Alguém quer perguntar uma coisa desses bootloaderzinhos aqui? E aí, da mesma forma que eu fiz aqui o Hello World, né? Eu fiz um código na assembly aqui, ele pega essa parte da memória, escreve na tela. O bootloader, ele vai ser, claro que vai fazer uma coisa muito mais complicada que isso, mas essa é a pegada. Então ele vai vir aqui, ele vai começar a carregar coisa da memória. Tipo, os bootloaders de hoje em dia não cabem em 512 bits mais, né? 512 bytes. Então ele tem que pegar e começar a fazer chamada interrupções da BIOS para começar a colocar mais coisa na memória para ele conseguir executar mais código. E aí, finalmente, ele vai lá, ler a tabela de partição, vai colocar na memória lá, tipo, o kernel tá aqui, eu vou colocar o kernel... É isso mesmo, o kernel tá aqui, então eu vou colocar o kernel aqui, aí eu vou falar pro kernel executar. E aí, tem até uma coisa um pouquinho ainda mais avançada, que é isso aqui, ó, make... Deixa eu ver. File. Ikemu. Esse aqui é um bootloader que eu fiz também. Em que ele pega e ele coloca na tela isso aqui. Então, isso aqui óbvio, acho que tá muito escuro, não dá pra ver ali, mas tem um pôster com esse desenho ali em cima, o desenho que eu fiz. E eu fiz um sistema profissional que mostra esse desenho na tela. Então, você pode colocar esse sistema profissional no pendrive, que eu falei, né? Colocar ali plugar no seu computador, botar, e ele vai mostrar isso na tela. Esse sistema profissional não muito útil.
Mas ele faz isso aí. E isso tudo... agora eu vou mostrar o código para vocês. Se eu lembrar como ler esse código aqui. Tem umas paradas rolando aqui, mas de novo a gente termina, né, com 55A, tem a parte do org ali. Então, o que eu fiz aqui, eu faço... esse eu fiz de fazer uns hacks, que eu não sei escrever assim direito não, mas eu fiz do meu jeitinho aí. Então, eu pegava, eu carregava ali, essa parte aqui é para fazer o 13, né, interrupção de disco. Então, eu pegava, porque tipo, o coração, ele não cabia ele precisa de 2 setores, tá ligado? O que eu fiz tipo um bitmap, tá ligado? Eu fiz ali, tipo, um mapeamento, assim, do coração. Então, tipo, se é 0 é preto, se é 1 é cinza, se é 2 é branco, sabe? Uma coisa assim, para cada pixel, né? E aí isso deu um arrayzão gigante, que eu acho que é isso aqui, ó. Então deu um arrayzão gigante aí. Inclusive, como cada... acho que a compressão não vai deixar vocês verem. Como cada... Eu mapeei, né, tipo, um caractere a uma cor, quando você dá zoom out, ele vira uma ASCII art acidentalmente, assim. E aí, esse aqui é o primeiro setor. Tá menor, terminalzinho. E aí, esse aqui é a segunda parte do coração. A parte de baixo do coração, né? E aí, também fez uma ASCII art muito louca. Enfim, eu tive que colocar em 2 setores, né, da memória do disco, coração. E aí aqui eu faço o carregamento, né? Eu falo, carrega aí o próximo setor do disco, o setor 2, né? Porque o setor 1... não sei o que é setor 2. Talvez o setor seja contado 1, não lembro. Carrega aí para mim o setor 2 na memória RAM. E aí aqui eu faço a opção de vídeo novo, eu mudo o modo para o modo VGA, que tem essa incrível solução de 320 por 200, com 256 cores. E aí eu começo a fazer a pintura do coração. Também é um loop, né? Eu vou andando bit a bit. Tem uma região da memória que é mapeada direto no modo VGA. Então, se você chega nessa memória, nesse endereço de memória, você escreve, sei lá, tipo 8, ele instantaneamente, na hora que o display for carregar ali da memória, ele vai mostrar a cor correspondente a 8. Então, para eu fazer esse desenho na tela, eu fiz basicamente um main copy. Eu peguei as coisas que estavam no disco e fui colocando nessa região de memória específica para poder aparecer na tela. E aí aqui eu vou lá e carrego a segunda parte do coração e termino de fazer a cópia do... Esse aqui, né? Esse loopzinho aqui é o loopzinho que eu faço a cópia de um canto para o outro. Esse EDI é a parte onde fica a... VGA address aqui. Esse é o endereço onde está mapeado o VGA lá que eu expliquei, onde fica mapeado o que você escrever ali vai aparecer na tela. E é isso aí, gente. É isso que eu tinha a falar para vocês sobre o processo de boot do computador. Na aulinha de hoje não teve muito kernel, mas teve vários conceitos baixo nível aí que são importantes. Beleza? Acho que eu vou parar a gravação aqui, mas se alguém quiser pode tirar dúvidas. É baixo nível mesmo.